Boa tarde, irmãos e irmãs, amigos e colegas educadores e educadoras. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo simpósio da Pastoral da Educação. Temos como tema os efeitos da pandemia na vida do professor, uma resposta à luz da fé. Queremos, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade e o dom de nossas vidas, né, diante de tantos percalços que estamos ainda vivendo, principalmente no âmbito da educação. De maneira especial também agradecer o nosso arcebispo Dom Moacir pela oportunidade do desenvolvimento da pastoral da educação em nossa arquidiocese, ao secretariado de pastoral, na pessoa do padre Luiz Gustavo, a toda a equipe do Centro Arquidiocesano de Pastoral, que sempre nos auxilia nesse processo de transmissão, seja presencial ou no remoto, reuniões que aconteciam presenciais também. E aí gostaria de destacar a Thelma e o Márcio, colaboradores do centro, que nos ajudam sempre, e de maneira muito especial, né, e aí já passando a palavra a ele, ao nosso assessor eclesiástico, o Padre Juliano. Padre Juliano, seja muito bem-vindo, uma boa tarde, a sua bênção. É uma alegria estar com o senhor e passo a palavra para a nossa oração inicial. Uma boa tarde a todos. Envio, de alguma forma, um abraço cheio de ternura a todos que estão conosco neste momento, em que fazemos uma pausa no nosso dia para meditarmos a palavra de Deus e também para pensarmos a educação à luz da fé e descobrirmos o sentido da nossa vida que vai nos fortalecer no enfrentamento desta pandemia, que de uma maneira muito difícil ela ainda permanece na nossa vida, né, trazendo algumas consequências, alguns impedimentos, algumas barreiras, e também ainda esse vírus que acomete muitas pessoas com a enfermidade, né, do coronavírus, né? Então queremos estar aqui buscando a luz de Deus, né, para a educação, para as nossas vidas e assim conseguirmos dar os passos necessários e vencermos essa pandemia e anunciarmos Cristo, pois essa é a nossa missão, anunciarmos Cristo por meio da nossa vida, anunciarmos Cristo no âmbito, no areópago da educação. Então, convido a todos à oração. Quero rezar de maneira especial por todos e de maneira particular pela doutora Marina, ela que vai estar nos conduzindo nesta tarde, para que o Espírito Santo, nosso mestre e guia, esteja com ela nesse momento e ela seja a boca de Deus para os nossos corações, auxiliada aí por um grande homem, né, que é Viktor Frankl, trazendo uma reflexão sobre o sentido da vida, né, a teoria da logoterapia, nos auxiliando no esclarecimento das dúvidas do nosso coração, apontando momentos de reflexão para apaziguarmos as angústias e assim fortalecidos continuarmos a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora nós vamos invocar o Espírito Santo para que ele seja o nosso mestre e guia, seja o nosso pedagogo neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gostaria também de meditar um pouco a palavra de Deus, tomando a Sagrada Escritura em nossas mãos e assim lendo, proclamando o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela buscar figos e nada encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e vou colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, diante desta palavra que foi proclamada ao nosso coração, certamente todos nós a ouvimos de maneira objetiva, mas Deus conhece cada um de nós e colocou uma semente desta palavra de maneira particular em cada coração. Como nós acolhemos essa palavra na nossa vida? Como nós entendemos a importância dessa meditação para esse nosso momento de formação e reflexão? Entendemos essa palavra como o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é um tempo oportuno para nós realizarmos a nossa escolha. Diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, tenho pensado assim, esse tempo da nossa vida é propício apenas para uma coisa: escolhermos Deus. Devido a tantas perdas que nós tivemos, pessoas tão próximas, o que conforta o nosso coração é isto: uma vez que aqui caminhamos e escolhemos Deus, de alguma forma nós já estamos preparados para voltarmos à nossa verdadeira pátria, que é o céu. Caminhamos rumo ao nosso destino definitivo, que é o céu. Então, o tempo que aqui vivemos é o tempo de nós fazermos a nossa escolha por Deus. A escolha que nos coloca no exercício da nossa liberdade. Deus, ele quer uma resposta livre. Porque onde existe liberdade, existe amor. Deus não quer que nós ofereçamos a ele uma resposta por meio de coação, uma resposta fundamentada no medo, ou por outros interesses que sejam exclusos ao amor. A resposta que damos a Deus, que manifesta a nossa escolha, é uma resposta amorosa e livre. E por ser amorosa e livre, exige de nós uma responsabilidade. Então, nós, por meio da nossa escolha, oferecemos a Deus a nossa liberdade e, na nossa liberdade, respondemos a Deus com a nossa própria vida, de uma maneira que essa nossa vida seja uma experiência fecunda, uma semente que vai fecundar o terreno do coração do outro, a fim de que o outro encontre Cristo e caminhe conosco na mesma estrada da salvação.
Então, em Deus, nós encontramos também o sentido da nossa vida, do exercício da nossa liberdade, e alcançamos a possibilidade de respondermos a Deus por meio de um amor responsável, demonstrando que nós pertencemos a Ele e queremos viver com Ele para sempre. O Evangelho vai nos dizer: não podemos gastar a nossa vida perdendo tempo com outras coisas. Precisamos ser uma figueira que produza frutos, produza os figos esperados por Deus. E esses figos, eles são produzidos, no nosso caso, no campo da educação, né? Para dar o sabor do amor divino aos educandos e a todos aqueles que se relacionam conosco. Então, que essa palavra possa iluminar o nosso coração e que nós tenhamos uma boa tarde de formação, auxiliados por Deus, em Cristo no Espírito, conduzidos pela doutora Marina. Muito obrigado, Padre Juliano. De fato, né, levar a educação é levar a Cristo, né, que nós saibamos acolher essas palavras e ser, né, profetas, anunciadores da palavra naquilo que fazemos, como atuamos enquanto educadores, professores e professoras. Antes de eu passar a palavra para a doutora Marina, que vai nos abrilhantar aí com a sua fala, só alguns recadinhos. O chat está aberto no canal do YouTube, então perguntas durante a palestra podem ser colocadas aí. Teremos momentos durante essa tarde de partilha e informação para que a doutora Marina possa fazer as respostas. E eu também vou deixar disponível, durante a transmissão, o link de confirmação de presença. Alguns já fizeram a inscrição prévia, né, e lá tem uma perguntinha se querem continuar, e a ideia é essa, né, que a gente possa, principalmente nesse ano de 2022, que nós fomos brindados por Deus, pela CNBB, por uma campanha da fraternidade que tem como tema, né, a fraternidade e educação, e como lema, a sabedoria, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, tenho certeza que será um tempo propício para a pastoral da educação, para nós educadores, entendermos mais o sentido de nossa vida, de nossa existência, e refletirmos como isso nos faz tão responsáveis por aqueles que Deus nos confia nas nossas salas de aula, nos nossos cursos. Então, essa vai ser a dinâmica, né? E falar da doutora Marina, eu fiquei surpreso e muito feliz, né, quando nós conversávamos para poder apresentá-la a vocês, para quem ainda não a conhece. E a doutora Marina inicia a sua apresentação, a qual eu vou ler agora. Meu maior título é ser mãe de 3 filhos, nascidos vivos e um aborto espontâneo que conhecerei no céu. Isso me marcou muito como pai que sou agora, né? Mas a doutora Marina também, além de mãe, além de educadora, é médica pediatra, mestre e doutora em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP, especialista em logoterapia aplicada à educação, análise existencial e logoterapia de Viktor Frankl, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pela PUC, docente de vários cursos de pós-graduação de logoterapia pelo Brasil, conferencista e escritora, presidente do Instituto de Educação e Cultura do Viktor Frankl, né, na gestão 2021-2025, fundadora e diretora-geral do Colégio Viktor Frankl aqui em Ribeirão Preto, onde reside com sua família. Então, doutora Marina, muito obrigado pelo seu sim, primeiro a Deus, né, e por poder partilhar conosco esse momento. Seja muito bem-vinda e sinta-se abraçada e acolhida pela Pastoral da Educação. Boa tarde, Carlos. Eu agradeço também, Padre Juliano, que já foi nosso pároco aqui em Ribeirão Preto, muito querido. Eu quero agradecer também o Dom Moacir, que possibilita nós estarmos juntos aqui. É uma alegria e eu vou dividir com vocês um tesouro que eu encontrei. Um tesouro da minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também. Tá? Nós vamos falar sobre os efeitos da pandemia na vida dos professores, uma resposta à luz da fé. Achei bem interessante esse tema.
E eu dividi em 3 etapas, tá? Depois de cada etapa, vocês fazem as perguntas, a gente abre para conversa mesmo. Eu vou falar do crescimento pós-traumático, estratégias para esse crescimento e a resposta à luz da fé, tá? Em 3 tempos diferentes. Primeiro e segundo itens eu baseei em Viktor Frankl e o terceiro, resposta à luz da fé, principalmente nos escritos de Luisa Picarreta. Bom, vamos lá. Crescimento pós-traumático. Um evento traumático, qualquer que seja ele, tá? Um evento traumático, e agora nós estamos vivendo um evento global traumático, que é a pandemia, tem 2 caminhos, tá? Ou ele caminha para o adoecimento, que é chamado transtorno do estresse pós-traumático, que é o mais comentado. Mas ele tem um outro caminho. Ele pode chegar ao fortalecimento, que é o crescimento pós-traumático. A psicologia tem tratado dos 2, tá? O crescimento pós-traumático, apesar de já ter sido falado desde a década de 20, 30, por Frankl, Viktor Frankl e outros autores, mas agora que está sendo mais estudado. Então, é isso. A pandemia. Quais os efeitos que pode dar em mim, em você, em qualquer pessoa? Ou pode me trazer um adoecimento, ou pode me trazer um fortalecimento. Esses 2 caminhos são possíveis. Indiferente é que não dá para ficar. Ninguém vai sair o mesmo depois dessa pandemia, depois dessa situação histórica que nós estamos vivendo, isso é claro. Bom, na década de 30, portanto, antes da Segunda Guerra, Viktor Frankl já era médico psiquiatra e ele trabalhava num hospital psiquiátrico em Viena. Na época, eram aqueles hospitais enormes. E ele estava numa enfermaria de mulheres que tentaram suicídio. E ele faz uma pergunta, faz uma pesquisa entre aquelas mulheres internadas. Eram muitas, viu? Muitas, muitas. E ele vê que todas elas tinham algum motivo para ter tido um transtorno mental. Traumas, conflitos, abandono, luto, abuso, tinham tido, de fato, alguma causa, né, algum motivo que podia levar ao transtorno. A grande sacada de Frankl foi só não ficar naquele público que tinha adoecido. Ele fez a mesma pesquisa com um grupo de trabalhadores em Viena, que estavam de pessoas comuns da rua. E aí, o que ele viu? Perguntou as mesmas coisas. E o que ele viu? Imagina se Frankl viesse agora e perguntasse para nós: quem de nós já teve algum trauma, alguma desilusão, algum luto? De nós que estamos assistindo. A começar por quem está falando. Alguma desilusão, abandono? Quem de nós já teve isso? E por que nós estamos aqui num sábado falando, escutando, acreditando? Por que nós somos trabalhadores da educação? E aí, nessa pesquisa que ele fez, né, em 100 pessoas saudáveis, ele observou que tinha as mesmas coisas. Nós também temos traumas, experiências penosas. E nós estamos aqui. Então, ele começou a estudar não o que fazia as pessoas adoecerem, mas o que mantinha as pessoas saudáveis, apesar de terem os motivos para o adoecimento. Vamos pensar muito naquele esquema, tá? Do trauma, eu posso ir para o adoecimento ou para o crescimento, tá? E aí, ele escreveu em 1959, tá? Depois que já estava tudo isso bem estabelecido. Ele escreveu assim, ó: desde o momento no qual os complexos, conflitos e traumas são um fato universal, a gente não pode dizer que simplesmente eles sejam patógenos, quer dizer, eles vão causar alguma doença, tá? Eu não posso dizer que todo trauma vai causar doença, porque eles são universais. E, nesse momento, ele abandona a teoria de Freud. E ele passa a falar, a procurar qual seria o principal fator de proteção naquele grupo que, apesar de terem os motivos para adoecer, não adoeceram. Como médico, ele chama de fator imunológico de ordem psicológica.
sabe o que ele encontra? Um fator que estava presente naquelas 100 pessoas. O que ele encontra? Ele encontra a realização de sentido na vida. Ele encontra que aquelas pessoas tinham uma razão para viver, tinham um sentido a realizar, tinha algo na vida que os chamava, eles se sentiam importantes, se sentiam assim, que a sua vida era valiosa, que tinha algo para fazer para melhorar o mundo, por alguém. Em 2006, foi publicado em 2009, uma pesquisa semelhante foi feita numa enfermaria, lá em Porto, em Portugal, numa enfermaria de lesionados medulares, por uma enfermeira. Na verdade, um ambulatório. O que é lesionado medular? Geralmente é aquele jovem com bastante saúde que sofre um acidente e fica cadeirante de uma hora para outra. Então, a Maria Tereza, essa pesquisadora, um trabalho muito bem feito, um trabalho qualitativo. O que ela fez? Ela percebia que naquele ambulatório que iam vários lesionados medulares e tinha toda a terapia, inclusive de readaptação medular, fisioterapia, medicamento, tudo. E que a maioria reclamava da vida, não respondia ao tratamento, não dava certo, mas tinham 9 que tinham um comportamento diferente, 9 que estavam de bem com a vida, que arrumaram outro emprego, outro casou. Então, ela foi estudar esses 9. O que acontecia com esses 9 que permitiam que, apesar do trauma, eles tivessem caminhado para o crescimento. Eles não deixaram de ser cadeirantes, mas eles estavam de bem com a vida. E ela descobre que foi evidenciado a influência com o encontro de um novo sentido na vida. Que aqueles 9 encontraram um novo sentido na vida. Por isso, eles estavam de bem com a vida. Quer dizer, eles não adoeceram. Apesar do trauma, eles caminharam para o crescimento. Esse outro trabalho, esse daqui já foi publicado ano passado, tá? É um pesquisador que trabalha com acidentes, como esses sobreviventes. Graças a Deus, no vulcão não teve nenhuma morte ainda lá nas Ilhas Canárias, mas é muita perda, né? Então, ele trabalha com os sobreviventes após desastres naturais. Por exemplo, nos tornados, tá? E o que ele viu? O sentido da vida está positivamente relacionado à resiliência e ao crescimento pós-traumático em sobreviventes de tornado. Então, após um desastre natural que ceifa muitas vidas, no caso os tornados, eles foram acompanhar aqueles que sobreviveram e que estavam bem, e viram que a resiliência, que o sentido da vida estava relacionado com o crescimento pós-traumático. A resiliência é isso, né? Esse outro trabalho foi feito na Índia, em 2006, e é muito interessante o resultado. Eu selecionei só esses, tá? Mas tem muitos trabalhos na literatura. Ela fala assim, as duas autoras, que o crescimento resulta da luta para lidar com o evento traumático e encontrar sentido, e não a partir do evento traumático em si. O que elas querem dizer com isso? Não é o tamanho do trauma que vai me dizer se eu vou para o adoecimento ou para o crescimento, mas é a forma como eu lido com esse evento, a minha postura diante do trauma, que vai me levar ou ao adoecimento, o estresse pós-traumático, ou ao crescimento, o crescimento pós-traumático. Viktor Frankl, ele gostava muito de alpinismo, né? Realmente ele fez alpinismo até, acho que os 80 anos. E ele escreveu uma frase muito bonita: fatos não determinam nada. O que importa é a atitude que tomamos diante deles. Olha que coisa, assim, profunda e difícil até. Fatos não determinam nada. Então, não é
A Covid não é a pandemia que vai determinar se a minha vida vai afundar ou vai crescer. Mas o que importa é a minha atitude diante da pandemia. Olha só. Esse daqui, um outro trabalho também de 2017, o que eles falam? Que, por muito tempo, a psicologia ficou baseada no déficit, ou seja, naquilo que falta, nas causas do adoecimento, em vez de orientada para os recursos. Frankl apela para esses recursos existentes na pessoa, mesmo submetida ao maior estresse, aos maiores traumas. E ele afirmou que a consciência do sentido da própria vida e do seu propósito é o mais potente desses recursos para que, do trauma, eu caminhe para o crescimento pós-traumático. Bom, nós falamos bastante, vamos... tem mais um ainda, olha, isso daqui saiu o ano passado, no começo do ano, no jornal de New York Times, um dos mais famosos dos Estados Unidos. E o título é assim, o lockdown pelo coronavírus, busque por significado, não pela felicidade. E ele cita Viktor Frankl, falando assim, do otimismo trágico, que é a capacidade de manter a esperança e encontrar sentido na vida, apesar da dor, da perda e do sofrimento inevitável. O que Frankl chamou de a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo. Agora nós vamos juntar tudo isso naquele primeiro gráfico que nós fizemos, tá? Realmente, o evento traumático pode caminhar para o transtorno do estresse pós-traumático ou para o fortalecimento. Mas o que está aí de uma forma determinante mesmo é a atitude da pessoa. Se a atitude da pessoa busca o sentido da vida, isso ajuda na resiliência e no crescimento pós-traumático. Nós vimos isso nos trabalhos. Aí vocês vão perguntar, mas e nós? Onde que nós estamos aqui? Onde que nós, educadores, estamos aqui? A família, a escola e a psicoterapia, sim, promovem a atitude da pessoa. Na realidade que nós estamos vivendo, tanto família quanto a escola, como a psicoterapia, podem promover uma atitude que favoreça o adoecimento, quando há uma superproteção, quando há uma vitimização, quando há um descrédito daqueles recursos pessoais que existem em cada criança, em cada adolescente, em cada pessoa. Quando eu não acredito nessa força pessoal, força do espírito, força desafiadora do espírito, que Frankl chama. Então, a família, a escola, a psicoterapia pode promover uma atitude que leva ao adoecimento. Mas pode promover também uma atitude que leva ao fortalecimento. Por isso que nós estamos aqui, para aprender como nós, enquanto família, escola, e se tiver algum psicólogo ou psiquiatra nos escutando, nós podemos promover a atitude da pessoa que está vivendo um evento traumático, caminhe para o fortalecimento. Tá certo? Então, vamos lá. Esse trabalho de 2018, eles estudaram experiências de crescimento pós-traumático em sobreviventes notáveis do Holocausto. Realmente, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, foi assim, um trauma horrível. Não dá para a gente imaginar. Por mais que a gente leia, eu não consigo imaginar o que foi o sofrimento daquelas pessoas injustamente colocadas no cativeiro. Bom, então, esses pesquisadores foram estudar
o crescimento pós-traumático em sobreviventes notáveis do Holocausto. Essa é conhecida. Um desses é esse que está aqui, que é o Elie Wiesel, que foi Nobel da Paz em 1986. Ele é um escritor, tá? E o outro é o Frankl. Os dois sobre eles que são estudados nesse artigo. E no artigo ela até fala que o Wiesel demorou um pouco para chegar ao crescimento. Demorou um pouco. Inclusive, ela foi paciente de Frankl no pós-guerra. Agora, o Viktor Frankl já sai do campo de concentração falando do sentido da vida. Essa frase, Frankl escreveu no livro Em Busca de Sentido, olha. Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial especificamente humano no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Ele falou isso com a experiência de campo de concentração. E não dá nem para comparar o lockdown, né? O confinamento da pandemia com o que foi no campo de concentração. Não tem comparação. Ele continua, claro que a prioridade permanece com a mudança criativa da situação que nos faz sofrer. Então, diante de um sofrimento, a primeira coisa é assim, o que eu posso fazer para mudar esse sofrimento? Que atitude eu posso ter para mudar o sofrimento? Mas realmente superior é saber como sofrer quando se faz necessário, quando é um sofrimento inevitável. Desfrutar quando a situação é favorável. Mudar a situação adversa quando possível. Agora, mudar a nós mesmos quando for necessário. Então, para Frankl, dizer sim à vida, apesar de tudo, como ele saiu do campo falando isso, pressupõe a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo. Eu estou repetindo. Transformar o sofrimento em uma conquista e numa realização humana. Isso é possível. E foi possível com sobreviventes do Holocausto. Todos? Não, porque nem todos têm a mesma atitude. E nós vamos trabalhar agora, assim, o que eu posso fazer para que a minha atitude diante do sofrimento me leve ao crescimento. Porque se isso acontecer comigo, eu vou poder transmitir para os outros. Eu só vou poder transmitir para os outros se pelo menos eu experimentar em mim essa tentativa, essa busca, essa atitude de transformar o sofrimento numa conquista e numa realização humana. Eu vou contar para vocês. Você pode me falar e eu vou concordar. Ah, mas isso é muito difícil. Como que eu vou fazer um sofrimento virar uma conquista, virar um triunfo? Isso é muito difícil. Você tem razão, é difícil. Mas é possível. Eu vou contar o que aconteceu na escola que eu trabalho, em agosto, depois da volta presencial 100%, né, que foi permitido, assim, as crianças estavam numa alegria total. Até hoje é uma alegria total. E os professores também. A gente sente falta. Bom, numa aula de educação física, um menino e uma menina de 7 anos, segundo ano, trombaram. Na menina formou um galo desse tamanho, no menino um corte. Essa foto não é dele, eu peguei da internet, mas eu tenho autorização dos pais e da criança para contar esse episódio que me ensinou muito. Bom, foi rápido o atendimento, ele realmente sangra muito, né, supercílios, foi para a enfermaria do colégio, foi feito lá um curativo, veio a professora, né, veio
assim, bastante pessoas sem acúmulo, mas a professora, a técnica de enfermagem, estava lá, e o tempo todo ele preocupado com a menina, com a amiga. Como é que está minha amiga? Será que está doendo? Eu bati a cabeça nela, como é que ela está? Aí, a mãe foi chamada, logo chegou, né? Ele usou do humor, falou assim, nossa, cortei no mesmo lugar que uma minha prima, que é muito minha amiga, que tem uma cicatriz nesse lugar. Aí todo mundo riu, ele riu também, né? Aí a mãe chegou, a família, assim, excelente, não vitimizou a criança. Olha como isso é importante, meus queridos. Quando eu me vitimizo, ou vitimizo quem está comigo, o caminho mais provável é do adoecimento. Agora, quando eu acredito na potencialidade humana de transformar um sofrimento em um triunfo, muda tudo. E a mãe, a família, com essa postura, tá? Bom, ela levou o menino pro médico, pro hospital, teve que dar ponto mesmo. Ele foi até elogiado pelo médico, uma postura muito tranquila. E chegando em casa, ele falou assim, mãe, amanhã eu quero ir na aula. E eu fui tão bem tratado, mãe, mas assim, eu me senti tão bem, todo mundo cuidou tão bem de mim, que eu quero levar um presente para todo mundo em gratidão, como gratidão. E ele levou. A mãe fala que foi iniciativa dele. Levou um vasinho de flor para a menina e um chocolate, um bombom, para todos da classe, para todos os professores envolvidos. Meus queridos, uma criança de 7 anos. Ela vai ficar marcada por esse trauma? Lógico, mas muito bem marcada. Ela vai gravar na biografia dela, na identidade dela, dele, no caso, né, dessa pessoa, vai ficar gravado. Eu bati a cabeça, mas eu fui capaz de crescer e de pensar no outro e de transformar aquele trauma num crescimento, num bem para a classe inteira. Imagina a unidade dessa classe e a alegria desse menino. Então, meus queridos, se é possível para uma criança de 7 anos, também é possível para nós. Transformar um sofrimento num triunfo. Transformar um trauma em um crescimento, em um fortalecimento. E aí, sabe o que é muito bonito? Eu me conheço mais. E eu percebo a minha identidade se fortalece como alguém que não é fraco, como alguém que não é débil, mas como alguém que tem em si mesmo a coragem de sofrer. E justamente por isso tem também a alegria de viver. Vou continuar ainda nessa linha e depois a gente passa para as estratégias. Bom, vamos ver o que acontece. Só mudando um pouquinho a linha de pensamento, mas dentro da mesma ideia. O rio é atraído pelo mar. O mar atrai o rio. Em qualquer lugar do planeta Terra. O rio pode fazer as voltas que fizer, mas ele só se realiza quando ele deságua no mar. O girassol é atraído pelo sol. O sol atrai o girassol. Em qualquer lugar que ele tiver, o sol atrai o girassol e o girassol se volta para o sol. A maritaca é atraída pelo gerivá, pelo coquinho do gerivá. Em qualquer lugar que ela tiver, onde tem gerivá, preste atenção, a maritaca está ali. E o que atrai a pessoa humana? O que te atrai com a força tão grande como o sol atrai o girassol? Victor Frankl respondeu: o ser humano é atraído pelo sentido. O sentido atrai a pessoa humana. E ele parafraseia Agostinho de Hipona, e que fala que...
espera só um pouquinho. E Agostinho de Hipona, que fala assim, nessa live que nós estamos fazendo. Agostinho de Hipona fala assim: o coração do homem não descansa até que se encontre e se realize o sentido da vida. O nosso coração se angustia enquanto eu não encontro e não realizo o sentido da vida. O girassol pode falar assim: Sol, você está muito bonito, mas hoje eu não vou virar para você. O girassol pode falar isso? Eu estou te perguntando. E se por acaso ele pudesse falar, o que ia acontecer com ele? Se ele se negasse a virar para o sol? E a pessoa humana? Nós podemos falar assim, sentido, você me atrai muito. Mas hoje eu estou cansada. Hoje eu estou muito... Eu estou muito cansada, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho conhecimento, não tenho ânimo. Quanta desculpa a gente dá, né? Porque o homem quer o sentido, mas não tem apenas o sentido, tem a nossa liberdade de querer realizá-lo ou não. A diferença das plantas, dos animais, do rio, é que eu posso falar não ao sentido da vida. A esse chamado forte que não precisa ter teoria, você sente aí no seu coração, a gente sente aquilo que nos atrai para ser feito. E não é o que nos atrai pelos impulsos e pelos instintos, mas aquilo que nos atrai pela consciência. Às vezes nem é o que eu quero muito fazer, mas que eu sinto essa atração, que me chama, é como se eu intuísse assim, olha, faz isso, que isso é importante, que isso tem sentido. E aí o que acontece quando eu falo não? É esse buraco, esse vazio que o padre Juliano falou no começo, né? Então, a consequência da negação do sentido, para falar assim, ó, Sol, você está muito bonito, mas hoje eu não te quero. Quando eu faço isso em relação ao sentido da vida, a consequência é esse buraco, esse vazio, porque eu me privo da felicidade que me esperava. Quando o girassol se volta para o sol, ele fica mais bonito, mais colorido. Quando ele se fecha para o sol, ele se encolhe, murcha e morre. Isso também acontece conosco, quando nós negamos o sentido. Quando eu me viro e realizo aquilo que me chama, que está na sua consciência e na minha consciência, eu sinto a minha vida crescer. Eu sinto ser eu mesma. Eu sinto uma plenitude de vida. Quando eu nego, eu me privo dessa felicidade. E aí eu sinto a tristeza, o vazio, o desânimo. Quando a vontade de sentido é frustrada, a gente experimenta esse vazio interior. Alguns sintomas do vazio, tá? Viktor Frankl descreveu isso. Eu simplifiquei aqui. O tédio e a apatia são os mais frequentes. O tédio, a falta de interesse. A apatia, a falta de iniciativa. Depressão e suicídio, tá? O suicídio é multicausal. Claro que não é só o vazio existencial que leva ao suicídio, mas em todos os casos de tentativa de suicídio, mesmo aquelas causadas por problemas orgânicos, há o relato de um vazio, de uma falta, de um buraco. A violência é um sintoma do vazio, a corrupção é um sintoma do vazio. E as dependências, álcool, droga, celular, a correria desenfreada é um sintoma do vazio. Mas nós não estamos aqui para falar do vazio, nós estamos aqui para falar da prevenção desse vazio, da transformação de um trauma num crescimento pós-traumático. Então, Viktor Frankl conclui, né? Uma pessoa que busca um sentido, ela se torna ao mesmo tempo feliz e com capacidade para suportar o sofrimento. Porque quando a gente não está no caminho do sentido, gente, nem
diante, assim, de um bem, de uma coisa boa, uma vida bem estruturada, e não são felizes? Porque tem esse vazio, tá? Essa falta de percepção e realização do sentido da vida. Então, quando eu estou no caminho do sentido, ao mesmo tempo eu me torno feliz e com capacidade de superar o sofrimento. E é o que Frankl sai do campo falando. Apesar de tudo, sim, a vida. Pronto. Esse é a primeira parte. Nós vamos agora caminhar para as estratégias que Frankl já apresentou no campo de concentração para conseguir o crescimento pós-traumático, que são altamente aplicáveis agora na nossa realidade. Mas vamos ver se tem alguma dúvida. Carlos, tem alguma dúvida no chat? Alguma pergunta? Não, doutora, no momento, nenhuma pergunta. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tem algumas colocações, né, fazendo uma referência à maturidade da criança que a doutora menciona, né? A Mariângela fala, né, da sabedoria, né, criança abençoada diante daquele sofrimento e como ela conseguiu alcançar o triunfo, né, o sentido da existência. A Marli também fala um pouquinho sobre isso, mas por hora nenhuma pergunta. A Débora também agradecendo, né, a delícia de ouvir, né, essas palavras que, e se me permite, apesar de não fazer uma pergunta, mas um comentário, eu me emocionava ao ouvir aquele relato, né, e eu acabei tomando liberdade de colocar, né, as crianças é o caminho indicado pelo nosso mestre, né, e aprender com essas crianças, lógico, né, Viktor Frankl e tantos outros, a senhora com essa beleza, mas o simples de uma criança, né, nos faz pessoas melhores, né, e mais fortalecidas. Mas, por hora, eu acredito que as pessoas estão ainda processando tudo isso. Ô, Carlos, mas muito importante isso que vocês falaram. O educador precisa acreditar na capacidade da criança, viu? A gente infantiliza muito a criança e o adolescente. Uma coisa é eu valorizar a infância e tratar a criança como criança. É interessante, nós estamos vivendo uma sociedade que desvaloriza, não acredita na potência da criança, tá? Mas, ao mesmo tempo, provoca uma erotização precoce, que é que a criança já se pareça com um adulto em miniatura. É meio paradoxal isso que a sociedade traz para as crianças. Mas eu vou falar um pouco mais, chamando, sim, essa possibilidade e essa necessidade de nós acreditarmos nessa capacidade de consciência, de perceber o bem e o mal, tá? Tem uma experiência feita com bebês. Quem foi? Acho que foi no Consul também. Com bebês, eu tenho um livro. O bebê, ele é capaz de ter uma consciência moral, de perceber, por jogos eles fazem isso, perceber quando a outra pessoa está tendo uma atitude justa ou não. Bebês percebem isso. Eu não vou entrar nisso, mas quem quiser, tem muito estudo científico provando isso. E tem uma fala, isso eu testemunhei, de uma criança que não tinha 5 anos. Diante de uma situação, ele queria chupar todas as balas, um pacotinho de bala, sem deixar nada para a irmã que estava dormindo. Então, a mãe perguntou assim, filho, se fosse você que estivesse dormindo e a sua irmã acordada, o que você gostaria que ela fizesse? Depois de muito tempo de reflexão, esse menino que não tinha 5 anos respondeu assim: eu sei o que eu devo fazer, mas eu não sei se eu quero fazer o que eu devo fazer. Repetindo, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não sei se eu quero fazer o que eu devo fazer. Meus queridos, quantas vezes nós adultos sabemos, escutamos o sentido que nos chama, sabemos aquela ação que tem sentido que eu devo realizar,
mas quantas vezes eu me viro como assim, contra o sol e falo, não, eu não quero fazer o que eu devo fazer. Então, que a gente possa, assim, se assemelhar às crianças na pureza e acreditar nessa capacidade que elas já têm, dada por Deus, tá em potência nelas, já discernir, já captar aquilo que é o bem, aquilo que é o belo, aquilo que é a verdade. Muito obrigada. Doutora, temos uma pergunta, a Maísa Campos, ela nos escreve: para Franklin, o sentido da vida está relacionado com o fato de ter uma religião e acreditar na presença de Deus? É a pergunta da Maísa, eu já agradeço a pergunta. Maísa, muito interessante. Não. Viktor Frankl foi judeu sempre e morreu judeu religioso, tá? Mas ele deixa muito claro que ter uma fé, ser religioso, e ele tem trabalhos também científicos provando isso, não interfere na realização de sentido. Assim, a pessoa pode realizar o sentido independente da idade, independente da etnia, independente do sexo, independente de classe social, independente de capacidade cognitiva, independente de religião. O sentido está acessível a todos, tá? Então, não depende de religião. O que acontece? As pessoas que têm fé, que acreditam em um Deus, então elas já têm um tipo de raciocínio e de percepção orientados para algo fora de si mesmo. Então, facilita encontrar o sentido. A fé facilita encontrar o sentido. Mas eu não preciso ser uma pessoa religiosa para encontrar o sentido da vida. Inclusive, o sentido da vida está acessível mesmo para aqueles que não creem, tá? Não creem em Deus. Frankl fala assim, o que eu preciso é acreditar no sentido da vida, é uma visão de mundo. Isso é fundamental. Quem, igual uns filósofos nihilistas, falam assim, olha, a vida não tem sentido, nós caminhamos para a morte, nós caminhamos para o nada, esse realmente é muito difícil encontrar o sentido. Mas o que eu preciso? Ter fé no sentido, ter uma visão de mundo que acredita que há um sentido para tudo isso que nos acontece. Isso eu preciso. Essa fé não é uma fé religiosa, necessariamente. Pode ser, mas necessariamente não é. A fé no sentido da vida está antes da fé religiosa ou não, de crer em Deus ou não. Respondeu, Maísa? Mas Frank era uma pessoa religiosa e ele, você vai ver no slide para frente, ele profundamente religioso. Ele fala assim que para aqueles que creem é mais fácil encontrar o sentido. Bom, vamos lá.